Meus amigos, como tornar realidade a utopia da construção do estado de bem-estar social em todos os países do mundo é o tema da nossa apresentação. No vídeo anterior, quando nós abordamos como tornar realidade o socialismo democrático em todos os países do mundo, nós afirmamos que o estado de bem-estar social deveria se constituir em uma etapa de transição entre o capitalismo, que é um sistema que está no seu estágio final de vida, devendo chegar ao fim no século XXI, provavelmente em meados, mas nós afirmamos que o estado de bem-estar social deveria se constituir numa etapa de transição entre o capitalismo e o socialismo democrático, que eu entendo que seja um modelo de sociedade que deveria passar a existir com o fim do sistema capitalista que impera hoje no mundo. De modo que esta nossa apresentação complementa a apresentação anterior, quando abordamos a quarta das utopias que nós, seres humanos, deveríamos perseguir, visando a construção de um mundo melhor. Relembro que nós nos comprometemos a apresentar as 12 utopias que precisam ser realizadas visando a construção do mundo melhor. Esta é a quinta. Já apresentamos 4 utopias que precisariam ser realizadas. Esta é a quinta. O estado de bem-estar social, é importante observar, que se caracteriza pela intervenção do Estado na vida social e econômica, com o Estado intervindo na economia para garantir oportunidades iguais para todos os cidadãos através da distribuição de renda e a prestação de serviços públicos, como, por exemplo, saúde e educação. Poderíamos incluir também habitação, saneamento básico, entre outras prestações de serviços públicos. A principal característica do estado de bem-estar social é a defesa dos direitos do cidadão. A saúde, a educação, a previdência, etc. O estado de bem-estar social se contrapõe, é importante observar, ao capitalismo liberal que dominou a cena mundial até 1989 e também se contrapõe ao capitalismo neoliberal que passou a dominar a cena mundial a partir de 1990. Portanto, o estado de bem-estar social se contrapõe ao capitalismo liberal e o neoliberal em favor da intervenção estatal na economia. Porque, diferentemente do capitalismo liberal e neoliberal, que defendem a não intervenção do Estado na economia, com o estado de bem-estar social ocorre o inverso. O Estado passa a intervir na economia para assegurar o bem-estar da população. O estado de bem-estar social defende
a estatização de empresas em setores estratégicos, a criação de serviços públicos gratuitos e de qualidade. Com o estado de bem-estar social, o Estado interfere nos rumos da economia, regulando-a para gerar emprego e renda, impedir monopólios privados e construir infraestruturas, impedir o trabalho infantil e assegurar aos trabalhadores o seguro-desemprego e a assistência aos serviços de saúde e previdência social. O estado de bem-estar social é visto como uma forma de combate às desigualdades econômicas e sociais, na medida em que promove o acesso dos serviços públicos a toda a população. O estado de bem-estar social foi implementado na Europa Ocidental por causa da crise do capitalismo liberal, modelo que pregava a liberdade de mercado e a não intervenção do Estado na economia, e era dominante no mundo até a eclosão da crise de 1929, que levou à bancarrota da economia mundial. O estado de bem-estar social foi também uma resposta às ameaças representadas pelos movimentos trabalhistas e pelo socialismo soviético, que rivalizou com o capitalismo após a Segunda Guerra Mundial. É importante observar que desde o século XIX passou a existir entre os partidários do socialismo a tese marxista de implantar a ditadura do proletariado e construir o socialismo através da Revolução Social, como ocorreu na União Soviética. Além desses partidários da Revolução, surgiram também outros partidários da construção do socialismo democrático, com base em reformas. Esta última corrente, a reformista, deu origem à social-democracia, que é uma ideologia política que tem como objetivo o estabelecimento do socialismo democrático. Trata-se de uma ideologia política surgida no fim do século XIX, por partidários do marxismo, que acreditavam que a transição para uma sociedade socialista deveria ocorrer sem uma revolução, mas sim por meio de uma gradual reforma política no sistema capitalista, a fim de torná-lo mais igualitário. A social-democracia desviou-se, portanto, do socialismo marxista, gerando adeptos da ideia de um estado de bem-estar social-democrático, incorporando elementos tanto do socialismo como do capitalismo. O estado de bem-estar social consiste em um modo de organização econômica e política na qual o Estado atua enquanto organizador da economia e agente da promoção social. O estado de bem-estar social age no intuito de assegurar os interesses dos capitalistas detentores dos meios de produção, mas também garantir a proteção e serviços públicos ao povo. Ele procura estabelecer um equilíbrio entre os detentores do capital e a população, a grande maioria da população. Em outras palavras, procura conciliar os interesses dos de cima com os de baixo da pirâmide social. Com o estado de bem-estar social, os sociais-democratas tentam reformar o capitalismo democraticamente, através de regulação estatal e da criação de programas que diminuem ou eliminem
as injustiças sociais inerentes ao capitalismo. Esta abordagem difere significativamente do socialismo tradicional, que tem como objetivo substituir o sistema capitalista inteiramente por um novo sistema econômico caracterizado pela propriedade coletiva dos meios de produção sob a direção dos trabalhadores. Outra observação que é importante apresentar para todos vocês é que, ao analisarmos o modelo da social-democracia implantado no mundo, com o estado de bem-estar social, constatamos que foi na Escandinávia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, onde ocorreu o mais bem-sucedido entre todos os estados de bem-estar social. A Escandinávia é o berço do modelo de sociedade mais equilibrado, digo melhor, e igualitário que a humanidade já conheceu. Sua origem remonta à Suécia, dos anos 1930, quando se concretizava a hegemonia social-democrata no governo do país nórdico, dando início a uma série de reformas sociais e econômicas que inauguraria um novo modelo de sociedade em oposição ao capitalismo liberal das décadas anteriores, cujo ato final foi a crise de 1929, que levou à bancarrota da economia mundial. Foi decisiva a iniciativa de economistas suecos, tendo à frente Gunnar Myrdal, que forneceriam um fundamento teórico para uma política econômica alternativa social-democrata. A Escola de Estocolmo, na Suécia, como seria batizada esta ramificação do pensamento econômico heterodoxo, denunciou as mazelas do capitalismo liberal e demonstrou a primazia da demanda das famílias para se retomar ciclos de bonança econômica, em contraposição aos estímulos inócuos de oferta que caracterizam ainda a visão conservadora do capitalismo liberal e neoliberal. Foi assim que nasceu o chamado modelo escandinavo de social-democracia, com estado de bem-estar social, que rapidamente ultrapassaria as fronteiras suecas para se tornar influente no norte europeu, mas também uma referência importante na formulação de políticas econômicas heterodoxas, progressistas em todo o planeta. O sucesso deste modelo se deveu à combinação de um amplo estado de bem-estar social, com rígidos mecanismos de regulação das forças de mercado, capaz de colocar a economia em uma trajetória dinâmica, ao mesmo tempo em que alcançava os melhores indicadores de bem-estar social entre os países do mundo. O modelo nórdico, ou escandinavo, de social-democracia, poderia ser melhor descrito como uma espécie de meio termo entre capitalismo e socialismo. Não é nem totalmente capitalista, nem totalmente socialista, sendo a tentativa de fundir os elementos mais desejáveis de ambos em um sistema híbrido. Em 2013, a revista The Economist declarou que os países nórdicos são provavelmente os mais bem governados do mundo. O relatório World Happiness Report 2023 da ONU mostra que as nações mais felizes estão concentradas no norte da Europa. Esse relatório apresenta o resultado de pesquisas sobre os países mais felizes do mundo. Os países escandinavos, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, estão no topo dessa lista.
Os nórdicos, ou seja, os escandinavos, possuem a mais alta classificação no PIB real per capita, a maior expectativa de vida saudável, a maior liberdade de fazer escolhas na vida e a maior generosidade. Entre os países escandinavos, ou nórdicos, a Noruega é o mais próspero do mundo, com um estado de bem-estar social caracterizado por muita igualdade e muita justiça social. Vamos lhes apresentar o que é que está sendo feito na Noruega, que poderia servir de referencial para sua aplicação em outras partes do mundo. Na Noruega não prospera a desigualdade, o egoísmo e o individualismo caracterizadores do capitalismo liberal e do capitalismo neoliberal. Há 100 anos, a Noruega passou da condição de um dos países mais pobres da Europa, convivendo com o gelo e a escuridão por metade do ano, para ser sinônimo de riqueza e justiça social, com um PIB per capita de 89 mil dólares. A Noruega prioriza gastos com a educação, que é garantida para toda a população. Isso se aplica a todos os países escandinavos. Em 30 anos, os noruegueses reduziram suas horas de trabalho em 270 horas, ganhando mais de 10 dias de férias no ano. E parte significativa dos trabalhadores já consegue trabalhar apenas 4 dias na semana. Segundo a ONU, jamais uma sociedade atingiu um nível de desenvolvimento humano igual ao de Oslo, capital da Noruega. Além disso, a Noruega traduziu petróleo em prosperidade e igualdade. Mesmo em uma era de austeridade e crise global, o sistema de estado de bem-estar social na Noruega se manteve intacto, não apenas na Noruega, em toda a Escandinávia. Com salário mínimo de 2.581 dólares, cerca de 12.803, veja bem a diferença para o salário mínimo praticado no Brasil. E o desemprego é de 3,70%. Só que os desempregados lá têm a garantia do seguro-desemprego, que garante uma renda capaz de manter dignamente suas famílias. A Noruega foi o país que menos sentiu a crise mundial que eclodiu em 2008 nos Estados Unidos. Nas eleições da Noruega, o único debate é o que fazer com o dinheiro que sobra nos cofres públicos. A Noruega tem o maior fundo soberano do planeta, estimado em 1,4 trilhão de dólares. E os cofres do Estado estão abarrotados. O Estado norueguês comprou 1% das ações em bolsas de todo o mundo e investe em 3,2 empresas. Na Noruega é forte a presença do Estado em praticamente todos os campos da economia, desde depois da Segunda Guerra Mundial, quando o governo nacionalizou empresas ligadas à Alemanha nazista, que ocupou o país militarmente. O Estado ficou com 44% das ações da Norsk Hydro, tem participação de 37% na Bolsa de Valores de Oslo e em dezenas de empresas. Hoje o Estado da Noruega controla a petroleira Statoil, o grupo de telecomunicações Telenor, a fabricante de fertilizantes Yara e o maior banco do país, DNB. Na Noruega, os sindicatos negociam a cada ano seus salários. Observem bem a relação entre os sindicatos de trabalhadores e o governo. Na Noruega, os sindicatos negociam a cada ano seus salários, dependendo das necessidades do setor exportador e para garantir que o produto nacional continue competitivo no mercado global. Então, os salários são alterados em função das necessidades do setor exportador e também do desenvolvimento do produto nacional bruto.
Nas eleições da Noruega, os partidos políticos prometem não cortar impostos. No estado de bem-estar social da Noruega, os homens cuidam de seus bebês. E a cada ano o governo destina 2,8% do PIB para apoiar famílias em tudo o que precisam para ter filhos. Os pais que decidem não levar as crianças para creches recebem a cada mês um cheque de $200 para ajudar nos gastos. Lá, na Noruega, os cidadãos recebem benefícios sociais do Estado. Os cidadãos que recebem benefícios sociais do Estado não são chamados de vagabundos. É um direito legítimo. Na Noruega, a licença maternidade é de 9 meses para a mãe e de 4 meses para o pai. Nesses meses, quem paga o salário dos pais é o Estado. O governo avalia que esse incentivo para as mulheres e leis para garantir a igualdade de gênero são positivas para a economia. As empresas são obrigadas a dar 40% das vagas em seus conselhos para mulheres. 75% das mulheres trabalham fora do lar. E para o governo, isso representa maior atividade na economia e um número maior de pessoas pagando impostos. Na Noruega, o imposto de renda atinge 42%. A carga tributária é 42%, sendo maior do que no Brasil. Lá existe consenso de que o valor é justo para manter o sistema. O Estado paga do berçário ao enterro das pessoas na Noruega. Financia estudantes e até banca férias. O modelo de sociedade norueguesa é o mínimo que se espera para uma sociedade justa. O resto é barbárie. Para o sucesso do estado de bem-estar social nos países escandinavos, muito contribuiu a adoção do pensamento econômico keynesiano. O pensamento keynesiano está associado à figura do grande economista John Maynard Keynes, que foi o maior expoente do pensamento econômico liberal neoclássico, vinculado à escola neoclássica sueca, que com suas obras promoveu uma revolução na doutrina econômica, opondo-se principalmente ao pensamento marxista e ao pensamento liberal clássico. Sua obra principal foi a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, lançada em 1936. O pensamento econômico de Keynes defende o Estado como um agente ativo contra a recessão e a alta do desemprego. Por exigir um governo maior como decisor na economia de um país, o keynesianismo se posicionou contra o pensamento liberal clássico e as demais escolas do pensamento liberal neoclássico que defendem um Estado o menor possível, um Estado mínimo. Keynes acreditava que o capitalismo poderia superar seus problemas estruturais com o sistema econômico desde que fossem feitas reformas significativas como ele propôs, haja vista que o capitalismo liberal, que dominou a economia mundial até 1945, havia se mostrado incompatível com a manutenção do pleno emprego e da estabilidade econômica. Keynes defendia a intervenção moderada do Estado para alcançar a estabilidade econômica e assegurar o pleno emprego na economia de um país. Keynes afirmava que compete ao Estado incentivar o aumento dos meios de produção e a boa remuneração dos seus detentores, ou seja, dos capitalistas. Mas o pensamento keynesiano deixou algumas tendências que prevalecem até hoje no atual sistema econômico. Dentre as principais, a adoção de modelos macroeconômicos, que todos os países utilizam, no planejamento de suas economias, o intervencionismo estatal moderado e o uso da matemática na ciência econômica. Foi Keynes que introduziu a matemática
na ciência econômica. O liberalismo neoclássico foi bem sucedido com o keynesianismo após a Segunda Guerra Mundial, quando contribuiu decisivamente para o desenvolvimento econômico da maioria dos países do mundo de 1945 até a década de 1970. Então, de 1945 até 1970, foi um período de extraordinário desenvolvimento e muito contribuiu o modelo keynesiano de economia. E além de contribuir para o desenvolvimento econômico da maioria dos países do mundo de 1945 até a década de 70, está obtendo sucesso nos países escandinavos, que se situam atualmente como os países de maior progresso político, econômico e social do mundo. Diante do fracasso do neoliberalismo e de sua incapacidade de lidar com a crise global do capitalismo, o estado de bem-estar social, com o uso do keynesianismo, poderia ser a solução, desde que ele fosse aplicado globalmente. O abandono do keynesianismo a partir da década de 70 e a adoção do neoliberalismo está muito relacionado com o fato de que o próprio keynesianismo aplicado em escala nacional não é suficiente para lidar com as crises que acontecem na economia mundial como um todo. E foi o que aconteceu a partir da década de 1980, quando muitos países enfrentaram problemas de queda no crescimento econômico, endividamento excessivo. O Brasil, por exemplo, sofreu bastante essas consequências, apesar de ter adotado também o modelo keynesiano de desenvolvimento econômico. Mas o fato é o seguinte, é que diante do fracasso do neoliberalismo e de sua incapacidade de lidar com a crise global do capitalismo, o estado de bem-estar social, com o uso do keynesianismo, poderia ser a solução desde que ele fosse aplicado globalmente. Aí o keynesianismo deveria ser aplicado globalmente. Isto é, ele operasse no planejamento econômico não apenas ao nível nacional, para obter estabilidade econômica e o pleno emprego dos fatores em cada país, como aconteceu de 1945 a 1970, mas também fosse aplicado ao nível mundial, para eliminar o caos econômico global que predomina atualmente com o neoliberalismo. É importante observar que o socialismo, para edificar o socialismo democrático, em substituição ao capitalismo, como nós abordamos no vídeo anterior, é importante observar que para edificar o socialismo democrático em substituição ao capitalismo, é preciso que haja uma etapa de transição. Isso nós afirmamos no vídeo anterior, com a construção do estado de bem-estar social. Estado de bem-estar social, que seria um misto de capitalismo com socialismo, seria um sistema híbrido, permitiria a passagem do capitalismo para o socialismo sem grandes traumas. E o grande problema enfrentado e que contribuiu em grande medida para o insucesso da implantação do socialismo na União Soviética e em outros países do leste europeu, o insucesso se deveu fundamentalmente ao fato de que o socialismo foi implantado sem haver uma transição do capitalismo para o socialismo. E essa transição significa a construção do estado de bem-estar social, porque ele é um misto
de capitalismo com socialismo. O estado de bem-estar social e o socialismo democrático do futuro, a serem construídos, devem ser ajustados às condições específicas de cada país. Um aspecto também que é importante observar, quando nós falamos que o keynesianismo deveria ser aplicado globalmente, há também a necessidade de que exista um governo mundial, a fim de que a economia mundial ela possa ser efetivamente regulada com os instrumentos que o modelo keynesiano propiciaria ao ser aplicado em escala planetária. Então, o estado de bem-estar social deve existir em cada país, com a adoção do modelo keynesiano, mas esse modelo keynesiano ele deveria, como eu já disse, ser aplicado globalmente para evitar o insucesso que aconteceu de 1945 a 1970. Porque esse modelo, se aplicado apenas no plano nacional, sem haver uma articulação global, geraria, evidentemente, as mesmas consequências do que aconteceu de 1945 a 1970. Então, meus amigos, são essas as considerações que eu teria a fazer sobre como tornar realidade a utopia da construção do estado de bem-estar social em todos os países do mundo. Para nós fazermos essa nossa apresentação, nós nos apoiamos em várias publicações. A primeira, de nossa autoria, A Social-Democracia é a Solução para a Construção de uma Ordem Política Viável. Também de nossa autoria, Capitalismo, Socialismo e Social-Democracia ao longo da história. A primeira publicação, Social-Democracia, a Solução para a Construção de uma Ordem Política Viável, e isso foi publicado no site do SlideShare. Capitalismo, Socialismo e Social-Democracia ao longo da história, de nossa autoria também, foi publicado no LinkedIn, no site do LinkedIn. Tem uma publicação de Tarso Cabral Violin. O título é Noruega é um paraíso com muito Estado social, serviços públicos e impostos. Isso foi publicado no site do cspb.org.br. Uma outra publicação de nossa autoria, Urge o Keynesianismo Global e Governo Mundial para ordenar a economia mundial, foi publicado no blog de Falcão Forado, de nossa autoria, blog de falcoforado.com/2022/04/13. Uma outra publicação que nós pesquisamos foi a de Pedro Leite, Escandinávia, Modelo de Desenvolvimento, Democracia e Bem-Estar. Foi publicado no site do academia.edu. E o modelo nórdico foi publicado no site do Wikipedia. Eu gostaria também de destacar que nós pesquisamos, levamos em conta também um texto de nossa autoria, cujo título é Como fazer com que as utopias planetárias se realizem visando a construção de um mundo melhor, que foi publicado no site do academia.edu. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu teria a fazer sobre o tema de como construir o estado de bem-estar social em todos os países do mundo. É um tema da maior relevância e que interessa a todos aqueles que estão interessados
a construção de um mundo melhor. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e fica aqui o meu abraço fraternal para todos.